A Globo, quando ela quer atacar o povo brasileiro, ela ataca também. Foi isso que ela fez ontem com aquela reportagem. Atacou o povo brasileiro, colocou aqueles porta-vozes que são pessoas completamente desqualificadas. Aquele Coronel Zucco, aquele Rogério Marinho, o Armínio Fraga. Armínio Fraga, que disse que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Então, assim, é um trabalho, assim, do ponto de vista jornalístico, aquilo é lixo. É um trabalho jornalístico nojento, asqueroso, é indigno aquilo ali, colocar aquelas pessoas para falar. E aí, Chico, como é que a Globo faz um negócio desse? A Globo pode muito, mas não pode tudo. Acabou o tempo em que ela tinha o monopólio da voz. Acabou. Ela teve que reagir por causa da repercussão nas redes sociais. A Globo usou 6 minutos do Jornal Nacional. Quase 7, Rodrigo. Quase 7 minutos. Para dizer que há uma campanha contra os bilionários, coitadinhos, nas redes sociais. E aí foi ouvir o Armínio Fraga e o Zucco. Cara, aquilo é imoral, né? Que a esquerda está atacando a democracia, isso vindo de um bolsonarista. Mas é demais, aí foi isso. Cara, aí como é que colocam aquilo, né? Foi uma coisa lamentável. É achar que a gente não tem memória mais nenhuma. É, mas eles apostaram nisso, pelo visto, né? Já voltaram atrás, mas desculpa, toda vez a Cris vai falar, eu falo antes aqui. Desculpa, Cris. Cris, com você. Não tem problema nenhum. É isso que eu ia falar, né? A Globo retirou, disse que não vai mais exibir aquela matéria em lugar nenhum, né? Vocês estão sabendo. Bom, sim. Já gente, aqui. a pergunta que o Chico acaba de fazer, como é que faz um negócio desse? Olha só, gente, eu não tinha assistido ontem a essa reportagem, eu não assisti. Aliás, está cada dia mais difícil assistir ao Jornal Nacional. A gente tem que assistir porque tem que saber para onde está soprando o vento da direita e da extrema-direita e como que essa organização de comunicação tão gigante reage a isso. Mas eu tenho cada vez menos estômago. E aí eu queria lembrar o seguinte... A Globo tenta muito se fazer de democrata, né? Liberal nos costumes, combate o racismo, né? Agora a gente vê na dramaturgia uma coisa, aliás, importantíssima, né? Que é a valorização de atores negros, né? Você vê todas as protagonistas hoje das novelas são mulheres negras. Ótimo, aplaudo. Mas quando se trata, né, de falar de luta de classes, a Globo sabe muito bem o que ela tem que fazer, né? Essa matéria que eu assisti há pouco, antes de entrar aqui no ICL, eu acho que só tem uma definição para isso. É um trabalho jornalístico nojento, asqueroso, é indigno aquilo ali, colocar aquelas pessoas para falar. E aí, Chico, como é que a Globo faz um negócio desse? É a mesma emissora que fez a edição do debate Lula-Collor em 1989. Então, a Globo tenta fazer uma maquiagem, né? Dizer que ela se modernizou, que ela tem uma mentalidade arejada, tenta se distanciar dessa ligação íntima, né, carnal com a ditadura, mas nessas questões, quando se trata da luta de classes, ela tem um lado muito claro, muito definido. Por isso ela fez aquela reportagem ontem e colocou aqueles porta-vozes que são pessoas completamente desqualificadas. Aquele Coronel Zucco, aquele Rogério Marinho, o Armínio Fraga. Armínio Fraga, que disse que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Então, assim, é um trabalho, assim, do ponto de vista jornalístico, aquilo é lixo. É lixo. Agora, mostra, né, que por mais que a Globo, em alguns momentos, né, pareça, né, que faz jornalismo, ela faz quando ela quer. Sim. Quando ela quer, ela faz. Sim. A gente viu na Covid, por exemplo. Né? Mas também, quando ela quer atacar o povo brasileiro, ela ataca também. Foi isso que ela fez ontem com aquela reportagem. Atacou o povo brasileiro. Agora, como vocês estão aqui comentando, eu estava acompanhando, assim, me deliciando, né? A Globo pode muito, mas não pode tudo. Acabou o tempo em que ela tinha o monopólio da voz. Acabou. Ela teve que reagir por causa da repercussão nas redes sociais.
Não, e pra gente que entende de TV, né, para uma emissora botar no ar uma reportagem de 4 e 7 minutos... É só quando morre o Papa. Exatamente. Assim. Quando morre o Pelé, morre o Papa. Ou então quando interessa muito ao dono da emissora, né, sobre isso que eu tô falando aqui. Ou então, Rodrigo e Roberta, ou então, né, na época da Lava Jato, né? Com o tubo ali. Ontem lembrou muito o tempo mais pesado da Lava Jato, né? Lembrou. Porque, assim, é uma operação... Por exemplo, a Globo tem excelentes profissionais. Repórteres capazes de fazer uma matéria excelente sobre qualquer assunto. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma operação editorial dos donos da emissora. Eu fiquei até com pena da repórter que fez a matéria. Que é sacrificada para fazer aquele tipo de coisa. Exatamente. Mas a gente faz a diferença. Uma coisa é o profissional lá, o repórter, e outra coisa é a operação. Ontem foi uma operação. Na Folha de São Paulo, a gente chamava de Operação Portugal. Lembro disso. Não era a operação do Gilmar Mendes, do Fórum de Lisboa, mas era a Operação Portugal, ou seja, a operação da corte, de quem manda submetendo os jornalistas a uma operação vergonhosa. Na Globo eu não sei se tem um nome, se tem um nome X ou outro. Ontem foi uma operação daquela, que o dono liga e diz, olha, a gente precisa responder a esse povo. Mas sabe o que eu achei, Chico? Na Lava Jato, a Globo estava na ofensiva, estava com a narrativa construída, estava com o domínio da narrativa. Ontem me pareceu acuada. 6 minutos, 7 minutos, acuada. Boa observação. Sabe, tem essa diferença. Tem essa diferença. Claro, defendendo o bilionário. Defendendo os BBBs, os 3, aliás. E ela também, né? Bilionário, são os 3 sócios da Globo, bets e bancos, que são patrocinadores. Mas a gente teve outras matérias dessas de inteligência artificial contestando a matéria da Globo. Gente, vamos ver aqui um outro vídeo que circulou nas redes contestando a reportagem do Jornal Nacional. A reportagem que já foi tirada do ar, inclusive. Vamos ver. Por que será que o Jornal Nacional só chamou engravatado para falar dos vídeos de inteligência artificial que o povo está fazendo contra o Congresso da Mamata? Hein? Jornal Nacional, a gente não quer saber a opinião de supostos especialistas. Sabemos que a Globo é contra a taxação dos super ricos, mas os vídeos vão continuar. Agora é a voz do povo. Porque tiraram do ar, né, Roberto? Quando a gente fala tirar do ar, né, antigamente não existia isso, foi pro ar e foi. Mas hoje em dia fica lá poderiam deixar nas redes sociais, no G1, lá no repositório, circulando ainda. Tiraram, e a gente vê uma matéria hoje de uma dessas colunas que cobre televisão, dizendo que a ordem foi não repetir a reportagem nos outros telejornais, no Bom Dia Brasil e tal, porque pegou mal. Sentiram, né? Sentiram. Até a borracharia do Zezão, como a gente viu aí no vídeo, reclamou com razão. O Zezão. Estão dizendo aqui que eles tiraram só dos telejornais que como é que é? Que na rede... redes continuam? Continua no site do Jornal Nacional? Então tá. Então não repetiram nos outros telejornais, mas tá lá no site do Jornal Nacional. O fato é que houve uma reação. Assim, isso é muito importante, porque como a Cris contou, antigamente ficava por isso mesmo. E era uma mídia hegemônica. Hoje, não mais.